Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nesta edição eventos cada vez mais arrojados, inovadores, públicos cada vez maiores. O ramo do entretenimento no Brasil cresce e com ele a necessidade de que as produções sempre incluam medidas de preservação do meio ambiente. A atuação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e a proteção da biodiversidade da floresta. Ainda falta muito para conhecer essa diversidade amazônica, mas com todos esses estudos que são feitos e as nossas coleções, nós favorecemos a manutenção e também a essa conservação que é tão necessária e importante. E o início da cobrança de uma taxa de turismo a quem visita os Lençóis Maranhenses pelo município de Santo Amaro. A expectativa é que esse ano mais de 140 mil pessoas visitem a cidade. Por isso, a necessidade cada vez mais frequente de investimento no município. 60% do recurso vai ser destinado ao fundo de turismo e 40% para ações voltadas ao meio ambiente. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. A indústria do entretenimento ao vivo está mais consciente sobre os impactos que as grandes produções artísticas causam ao meio ambiente. Karine Nós Beluso. vamos mostrar agora o que algumas das maiores empresas do país nesta área, aliadas ao poder público, têm feito para solucionar esse tipo de problema. Diversas fotos de ruas e prédios de cidade. Muita gente viu que durante a pandemia da Covid-19, o setor do entretenimento foi um dos que mais sofreram com a necessidade do isolamento social. Em 2020 e 2021, cerca de 880 mil eventos foram cancelados no Brasil, o que causou um prejuízo de mais de 230 bilhões de reais ao segmento. Mas ele vem se recuperando. Voltou com força depois que terminaram as medidas restritivas. No primeiro semestre deste ano, o número de festas, shows, congressos, festivais, rodeios e competições esportivas disparou e resultou em uma taxa de 6,2% no crescimento do PIB, enquanto a média global foi de 3,2%. O melhor desempenho em 5 anos. Além disso, foi um dos maiores geradores de emprego no país nesse período, com 12 mil vagas criadas, apesar de a cadeia produtiva ainda não estar totalmente estabilizada. Por mais que pareça, acho que a gente está vivendo um ano de Roberta 23 Medina, muito bom, vice-presidente 22, de reputação de e muito marca da movimento, Rock de uma World. vontade muito grande das pessoas de estarem junto, né, porque a vida é ao vivo, né, de experimentarem, de experienciarem vivências através da música, da cultura e mesmo o esporte, mas a cadeia produtiva ela continua desestabilizada. Muito da mão de obra do setor do entretenimento e da cultura é uma mão de obra que trabalha como freelancer, ela trabalha para vários empresários, vários grupos diferentes. E essa galera que ficou sem trabalho, ela foi procurar outras formas de sobreviver, né, de pagar as contas do mês. E eles já não voltaram. Né? Então, tem alguns impactos que ainda estão sendo geridos pela indústria, que é a falta de mão de obra. Existe uma demanda grande, mas a oferta ela continua com a sua cadeia fragilizada. E com a retomada das atividades e a busca pela normalização nessa área, uma preocupação volta a ser a conta ambiental com as grandes produções, como quantidade significativa de lixo gerada, consumo excessivo de energia elétrica e aumento das emissões de carbono. Daniel Só no Costa, Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 100 mil eventos que acontecem no ano. E o evento ele é um causador de impacto, seja o impacto ambiental, seja o impacto social. Conscientes disso, os empresários do ramo têm se alinhado cada vez mais à necessidade do contexto ambiental global e investido em soluções sustentáveis. O Rock in Rio já toma essas iniciativas há bastante tempo. E o The Town, em São Paulo, que aconteceu pela primeira vez este ano e que é produzido pela mesma empresa, segue o mesmo caminho. No caso do Rock in Rio, esse movimento já começou há muitos anos. O Rock in Rio é neutro em carbono desde 2006, em todas as edições que ele fez ao redor do mundo, mas a gente vê um acelerar muito grande de compromissos começando a chegar nos grandes eventos,
e nas grandes empresas, mas porque isso já não se discute. Desde 2013, o Rock in Rio é certificado pela norma ISO 20121, uma diretriz internacional criada naquela época para adequar os eventos a regras de sustentabilidade. Daniel Costa, que foi um dos coordenadores da norma aqui no Brasil, explica que ela é orientativa. Ela não se trata de uma norma legal, é uma norma de lei. Nós temos normas de leis, normas técnicas e normas de sistemas. Então, a norma de sustentabilidade de evento é um sistema de gestão de sustentabilidade de evento. Ele propõe uma gestão da sustentabilidade do seu evento. Então, ela não é uma lei, ela orienta os eventos a serem mais sustentáveis do que eles praticam atualmente. Considerada uma das maiores festas de rua do mundo, o Carnaval de Salvador atrai cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano, segundo dados da Secretaria de Turismo da Bahia. Por causa da grandiosidade do evento, em 2014, empresários e artistas passaram a produzir a festa de maneira mais ecológica e criaram o Carnaval Sustentável. Entre os objetivos da última edição estava garantir 100% de adesão dos blocos, trios e camarotes às práticas sustentáveis, que vão desde a simples implantação da coleta seletiva com integração de cooperativas até a captação de água da chuva, passando pela priorização de uso de energia limpa com luzes de LED e decorações com materiais reciclados. A Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina, também é exemplo de festival que se compromete com a sustentabilidade. A 38ª edição da maior festa alemã das Américas acontece agora, este mês. Serão ao todo 19 dias de evento. Em 2022, 2.368 toneladas de CO2 foram geradas. 40% dessa emissão serão compensados neste ano, o equivalente ao plantio de 6.500 mudas de árvores. Além dessa compensação, algumas outras ações desenvolvidas pelos produtores da Oktoberfest são recolhimento de óleo de cozinha utilizado nos pontos de alimentação da Vila Germânica com destinação correta, reaproveitamento dos resíduos para a produção de combustível derivado de resíduos e oferta de micromobilidade urbana com patinetes elétricos para redução de emissões de CO2. Há 40 anos, o chamado maior São João do mundo em Campina Grande, na Paraíba, reúne grandes nomes de cantores regionais e nacionais para fazer cerca de 30 dias seguidos de festa. O complexo do Parque do Povo recebe diariamente por volta de 600 mil pessoas e a previsão é de expandir o local para as próximas edições. Eu estive lá neste ano e vi o trabalho que a Prefeitura faz desde 2016 com todo o lixo gerado pelo evento. Só agora, em 2023, o governo recolheu 57 toneladas de material reciclável e providenciou o seu retorno ambientalmente correto ao ciclo produtivo. Para isso, nós contratamos os catadores e catadoras de materiais recicláveis, membros das cooperativas e associações de catadores aqui estabelecidas no município, e os mesmos realizam esse trabalho durante os 31 dias de festa, promovendo a sustentabilidade do evento. É para cá que todo o material que já passou por uma coleta seletiva no Parque do Povo vem. É onde acontece a separação minuciosa entre o que é papel, vidro, metal e plástico. Elas compram esses resíduos e os reaproveitam como matéria-prima alternativa na confecção de novos produtos. Como é que era antes? Antes, simplesmente, todo o resíduo já existia a limpeza do evento, mas não havia a preocupação com a destinação correta dos resíduos. Então, todo o resíduo era coletado e destinado ao aterro sanitário, sem qualquer tipo de recuperação. Então, esse trabalho é fundamental, não somente do ponto de vista ambiental, mas também econômico, uma vez que nesse mês, através da comercialização desses materiais, esses trabalhadores que estão envolvidos conseguem tirar a sua renda extra. É um dinheirinho a mais que a gente Oliveira, ganha. catadora de materiais quando a parte recicláveis. da cooperativa a gente ganha também lá, mas aqui o prefeito paga um salário e a gente ainda ganha do material que é recolhido lá dentro do Parque do Povo. Para mim é muito importante, uma ajuda muito grande. A senhora está ajudando mesmo.
Eu me sinto tão feliz porque a gente está limpando o meio ambiente, né? Porque o rejeito vai para o aterro, né? E esse material a gente, né, lucra dele, a gente limpa o meio ambiente, para mim é muito legal. Eu me sinto muito feliz, me sinto orgulhosa com isso. Com uma estratégia baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como eficiência energética, gestão de recursos hídricos e biodiversidade, o Na Praia, que acontece todos os anos em Brasília desde 2015, foi o primeiro grande evento lixo zero certificado na América Latina em 2017. Para que os organizadores de grandes eventos consigam se adequar às normas de sustentabilidade, é preciso contratar profissionais que estejam alinhados a essas práticas. A gente começa explicando para o cliente que um projeto tem que ser bem pensado para ele poder ser modular, para que a gente possa reaproveitar tudo isso, mas que ao mesmo tempo ele tem que ser levemente intangível, porque quando você fala para um cliente, não vai ter praticamente nenhuma madeira na sua cenografia, não vai ter nada tão robusto, mas a gente vai fazer algo que encante com o tecido, isso é cultural. A gente não foge dos materiais, eles são sempre os mesmos, é a estrutura metálica e o tecido. O que faz a grande diferença é a forma como a gente cria esses novos formatos, essas novas cores. Você consegue atmosferas incríveis utilizando a iluminação, utilizando a projeção. A gente sempre tenta usar o máximo de vidro possível para não precisar usar copos descartáveis. Almeida, empresário e quando a gente do tem que usar os copos buffet descartáveis, a gente está usando os biodegradáveis, verdes, certinho, que não faz tanto mal, né, para a natureza. E essas coisas, a gente tenta usar sempre o guardanapo de pano, né, a gente está sempre tentando se direcionar para isso, para não ter tanto acúmulo de papel, de caixas de papelão, plástico, a gente sempre tenta já tirar tudo, nada fica nos nossos estoques, né? Chegou o material, a gente já separa em caixas limpas, cada um com a sua cor, identificação, plásticos, em cima dos estrados e vai para os estoques. O evento ele pode começar muito simples. Eu vejo muitos empresários e empresas de eventos falam assim, mas Daniel é muito grande Costa, para começar a fazer um trabalho. Não, dá para começar pequeno. A gente sempre fala assim, dá um primeiro passo. Mesmo que seja simplesmente uma coleta seletiva, com uma destinação adequada, já é um passo para tornar o evento um pouco mais sustentável. A gente aqui no Brasil tem várias soluções, nós temos diversas soluções que são excelentes em termos de sustentabilidade. O que é importante nesse processo é a gente trabalhar a cadeia produtiva do evento. Não adianta eu pensar, por exemplo, vou fazer uma gestão de resíduos se eu não trabalho em engajamento no meu público para descartar corretamente. O canal do entretenimento, ele é um canal privilegiado para você passar a mensagem. Roberta Medina, vice-presidente de reputação e marca da Rock World. Então, a conversa do meio ambiente, ela ganhou dimensão no consumidor final e principalmente nas gerações mais novas. Mas ainda, ela é muito mais forte na conversa do que na ação. Então, são plataformas de comunicação privilegiadas e, por outro lado, é essencial, já não se admite que não se tomem mínimos cuidados, né? Animação com hexágonos e árvore seca, indicadores ambientais. A seca na região amazônica já é considerada a mais severa dos últimos 40 anos. Dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostram que o déficit de chuvas entre julho e setembro no interior do Amazonas e no norte do Pará foi o maior desde 1980 e que em boa parte do Amazonas, Acre e de Roraima houve uma anomalia de chuvas de menos 100 a menos 150 milímetros. Com o déficit acumulado de precipitação, a umidade do solo alcançou níveis críticos. No último dia 27, por exemplo, uma das estações de medição do Rio Negro registrou 3,37 metros, bem abaixo da mínima histórica para o mês, de 7,11 metros. Já o Rio Madeira, em Porto Velho, atingiu o menor índice histórico em 5 de outubro, quando chegou a 118 centímetros. Esses fatores, aliados a altas temperaturas, afetaram áreas destinadas à agricultura e pecuária em 79 municípios no mês passado. Segundo estimativas do CEMADEM, a seca na Amazônia deve durar pelo menos até dezembro, quando o fenômeno El Niño atingirá a sua intensidade máxima.
Referência mundial em biologia tropical, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia desenvolve há mais de 70 anos estudos científicos a respeito das condições de vida da região e seus recursos naturais. Além disso, o INPA promove capacitação de pessoas para o desenvolvimento sustentável. Nós conversamos sobre estes e outros assuntos com a presidente do órgão, a bióloga Antônia Franco. Nosso DNA atualmente, eu posso dizer assim, principalmente a área que envolve a biodiversidade e as mudanças climáticas, mas também somos uma instituição multidisciplinar, trabalhando também na área da saúde, né? Existem pesquisas nas diversas áreas da ciência. A presidente do Instituto defende que a Amazônia e suas riquezas podem ser utilizadas pelas populações locais sem que haja um desequilíbrio no meio ambiente. Primeiro que a própria sociedade, as comunidades indígenas, né, o ribeirinho, eles querem manter a sua floresta, que é a sua casa, né, a nossa casa, né? E que da floresta se pode tirar de forma sustentável o seu alimento, o seu dia a dia. Então, sim, claro, é necessário que se preserve, Antônia que se Franco, conserve presidente a do floresta Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Que de forma sustentável possa se ter junto a ela melhor qualidade de vida, por que não? O INPA, ele, nesses 70 anos, né, ele tem um conhecimento armazenado muito extenso, que também envolve a bioeconomia de uma forma mais a nível de capacitação, de ensino, de transferência do conhecimento científico para as populações. E é o que a gente tem feito, né? É claro que a gente esbarra, nós vamos até um determinado ponto, né? Principalmente com relação a essa capacitação e a essa transferência do conhecimento. No que diz respeito ao segmento da cadeia produtiva e tal, já a gente não se envolve tanto. Já entra empresas, né? Já entra outros parceiros para que isso possa ocorrer. Antônia também contou sobre o amplo trabalho desenvolvido de conservação da biodiversidade da floresta. É tão necessário que a gente possa conhecer e conservar Antônia essas Franco, espécies, presidente né? do Instituto E muitas das Nacional vezes de é Pesquisas importante você da levar Amazônia. isso para o laboratório, ou seja, manter algumas dessas espécies, reproduzir essas espécies em cativeiro para que a gente possa reintroduzir. Então, o INPA tem feito isso muito com tartarugas, o peixe-boi, né? Então, nós estamos fazendo o que a gente pode e o papel nosso é, sim, manter e conservar a nossa biodiversidade amazônica. Apesar de termos 9 coleções no INPA, sejam elas de invertebrados, a mamíferos, répteis e anfíbios, micro-organismos de um modo geral. Isso favorece a conservação e a preservação da biodiversidade. E esse conhecimento, que ainda não é na sua totalidade, né? Eu não sei quantos %, mas a gente ainda falta muito para conhecer essa diversidade amazônica. Mas com todos esses estudos que são feitos e as nossas coleções, nós favorecemos a manutenção e também a essa conservação que é tão necessária e importante. Nós aprendemos com essas espécies tão diversas que existem na nossa natureza. Um dos estudos recentes do INPA mostra que mudanças climáticas, como a estiagem severa que atinge a região norte do país e o aquecimento global, têm como uma das causas os índices de desmatamento na Amazônia, que vem aumentando desde 1991 em um ritmo acelerado. Com certeza nós já estamos vendo isso acontecer, né? Certamente o nível de chuvas, né? A sua periodicidade, ou mesmo o calor, né? Que em algumas épocas está muito elevado. A gente precisa cada dia mais lembrar que a gente precisa cuidar da nossa terra, que a gente precisa cuidar do nosso clima, porque
pode não ter volta, ainda tem volta. E a gente está vendo isso não só na Amazônia, a gente sabe que a Amazônia tem grande importância no clima das outras regiões, né? Quanto mais estudos nós tivermos Antônia e quanto mais Franco, nós nos presidente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, possam interferir nessas mudanças, para que isso não continue. Como cientista, nós estamos fazendo. Existem vários pesquisadores na nossa instituição que estão bem empenhados em discutir a formação das usinas, né, hidrelétricas, do garimpo, do desmatamento e tudo isso que tanto influencia nessas mudanças. O projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Meio Ambiente do Senado no dia 4 deste mês e foi enviado para a Câmara dos Deputados. O sistema é usado para compensar a emissão de gases de efeito estufa. Entre os mecanismos está o pagamento por serviços ambientais como instrumento para remuneração dos que trabalham para manter a floresta em pé. Talvez seja até uma forma da gente poder melhor preservar a floresta. Nós precisamos calcular melhor isso e saber o quanto, em extensão, é importante em termos de preservação. Mas, se isso for possível, dando a oportunidade de se preservar, por que não? O Congresso discute a estadualização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O projeto de lei 3.649 de 2023, da senadora Margarete Busetti, transfere a gestão do parque para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, com foco na manutenção do turismo, preservação ambiental e no incentivo à pesquisa científica. Na justificativa do PL, a senadora destaca que o governo estadual já havia feito à União várias propostas de assumir essa gestão nos últimos 3 anos. Entretanto, a equipe do governo federal anterior decidiu pela concessão. O projeto de lei determina que o Estado deverá aplicar anualmente em ações e serviços no parque o valor mínimo de R$ 66 milhões. O Senado aprovou a matéria e ela foi enviada à Câmara dos Deputados. Entre os dias 22 e 25 de novembro, Juazeiro, na Bahia, vai sediar o primeiro Congresso Internacional de Educação Ambiental Interdisciplinar. O evento será no Complexo Multieventos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em conjunto com o 6º Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar. Com o tema Desenvolvimento Sustentável Necessário, o CINEAI busca promover o debate e o compartilhamento de experiências sobre educação ambiental e os diferentes aspectos e problemáticas nessa área. A programação vai contar com minicursos, oficinas, mesas redondas e palestras, entre outras atividades. Para mais informações e inscrições, acesse cineai.escolaverde.org. Desde a primeira semana de setembro, o município de Santo Amaro, uma das portas de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, passou a cobrar uma taxa de R$ 10 aos visitantes. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia Maranhão. A seguir, diversas imagens de Santo Amaro. Imagem aérea com vegetação, imagem da praia e a entrada da cidade. Seja bem-vindo a Santo Amaro. Os visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses passaram a pagar uma taxa para ter acesso a um dos mais belos cartões postais do país, pelo município de Santo Amaro. A iniciativa foi implementada por uma lei municipal que prevê a cobrança de uma taxa turística no valor de R$ 10 válidos para 3 dias. Após esse período, uma nova cobrança será feita. O objetivo é gerar lucros que vão garantir a preservação do ecossistema, além de gerar recursos para investimentos na infraestrutura de Santo Amaro. De acordo com a
Secretaria Municipal de Turismo, no ano passado, repórter. as dunas de Santo Amaro chegaram a atrair cerca de 122 mil turistas. E a expectativa é que esse ano mais de 140 mil pessoas visitem a cidade. Por isso, a necessidade cada vez mais frequente de investimento no município. O secretário de Turismo de Santo Amaro explica que a cidade chega a receber o triplo do número de pessoas que moram aqui. Por isso, foi preciso implantar medidas para aumentar a arrecadação, melhorar o investimento e, assim, ter mais condições de receber adequadamente os visitantes. 60% do recurso vai ser destinado ao Fundo de Turismo e 40% para ações voltadas ao meio ambiente. Tudo sob a supervisão de um conselho formado por representantes de diversos setores que trabalham diretamente com a geração de economia local. Quem fiscaliza e quem ordena esse Jackson recurso, Souza, secretário de Turismo de Santo Amaro. Conselho Municipal, que é a sociedade. É justo isso, porque isso vai realmente dar transparência nas coisas e realmente será aplicado no que não terá que ser feito, né? Estabelecimentos como restaurantes, pousadas, agências de passeios concordam com a cobrança da taxa. E a fiscalização dos recursos deve garantir melhorias efetivas, gerando mais atrativos e infraestrutura para receber os turistas. Uma contrapartida através da taxa Pereira, presidente do da Conselho visitação desse Municipal grande de Turismo fluxo de de Santo Amaro. É imprescindível para que se mantenha um ordenamento turístico e um desenvolvimento sustentável no nosso município. James trabalha todos os dias levando turistas de todo o canto do Brasil e do mundo para conhecerem uma das mais belas paisagens do Maranhão. Para ele, a cobrança é válida e deve melhorar a qualidade dos serviços prestados para os visitantes. A gente espera que a administração invista em algumas melhoras que a gente está precisando. Vamos ser sinceros, a gente está precisando de várias coisas e o município não arrecadava, agora está arrecadando, tem tudo para eles investir em alguma coisa, isso a gente espera, né? A taxa já está sendo cobrada desde o início do mês de setembro e os turistas não se incomodaram com a novidade. Eu acho que é interessante ser para preservação Daniela do parque. turista do Rio Grande do Sul. Nós, como usuário deles, né, estamos João Eduardo Silva, turista de São Paulo. Né? Nada mais justo que, sabe, tá colaborando, sabe, para terem uma manutenção, uma organização, uma sinalização, sabe, um suporte, talvez mais tarde ecologicamente correto, né? Justíssimo, eu acho. Moradores de Santo Amaro e Primeira Cruz estão isentos de pagar os R$10 para ter acesso ao parque. E para quem chega na cidade e se depara com uma paisagem paradisíaca como essa, que está concorrendo ao título de Patrimônio Natural da Humanidade, é uma experiência que não tem preço. Em movimento, diversas imagens do parque. Por último, a tela exibe uma imagem aérea dos lençóis e a água cristalina e com tom esverdeado. Este foi o Ecosenado. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens da festa de São João de Campina Grande. Todo mundo que o seu maior erro fui eu sei o que fiz pra você me deixar. TV Senado 2023.